Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Jennifer Cruz, tenho 27 anos, sou arquiteta e urbanista, tenho formação em life coaching, sou noiva, sou mãe de uma menina linda de 12 anos e tô aqui para compartilhar um pouquinho das coisas com vocês. Para começar, esse sendo o primeiro vídeo, eu quis compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho de tudo que eu já vivi, para vocês me conhecerem melhor e para vocês descobrirem o porquê eu criei esse canal. Lá no final eu vou contar para vocês. Tem muitas pessoas que já me conhecem, que estão inscritas aqui, e que devem ter ouvido de uma história ou outra. Mas agora vocês vão ouvir direto da fonte, direto de quem viveu essas coisas. E eu já quero me adiantar e falar pra vocês que talvez esse seja um dos vídeos mais longos do canal. Então pausa, vai correndo pegar uma pipoca e volta aqui. Então eu vou começar bem do início. Eu sou fruto de uma gravidez não planejada. Os meus pais eram bem novos, meu pai tinha 17 e minha mãe tinha 18 anos. E acabou acontecendo da minha mãe engravidar e eles acabaram casando por causa disso. Na época meu pai trabalhava numa oficina de bicicletas em Piraberaba. E a minha mãe era empregada doméstica, depois ele passou a trabalhar de garçom e de outras coisas assim. Eu tenho uma irmã 5 anos mais nova do que eu. E na época nós fomos morar no terreno atrás da casa dos meus avós. Eles acabaram construindo o que chamam de meia-água, que na verdade tipo, é uma platibanda, né? Então era uma residência mista, que é parte alvenaria, parte de madeira. E essa casa me incomodava muito. Não que a casa em si me incomodasse, mas as características dela. Então, tipo, o meu quarto não recebia iluminação natural, era bem escuro, uma lâmpada só não conseguia iluminar, não tinha ventilação. Vocês devem estar pensando, né? Tá, agora ela é arquiteta falando isso, mas não, gente, quando eu era criança, essas coisas me incomodavam. E a janela, pra vocês terem uma ideia, era aquelas janelas basculantes de ferro que usam em banheiro, então era até meio enferrujada, assim, era difícil pra abrir, pra fechar, e tinha muito mofo e muito bolor. E se eu encostasse as minhas barbas assim na parede, elas ficavam com cabelo verde. Então aquela casa eu abominava, mas assim, o que me incomodava, eu achava que o responsável era quem tinha desenhado a casa. Então, pra mim, a culpa da casa ser ruim é de quem tinha desenhado ela. Um tempo depois, fui passar um final de semana na casa de um padrinho meu, que há tempos eu não via e tudo mais. E quando eu cheguei lá, e aquela casa... Tipo assim, eu entrei na casa pra começar, tinha um balanço, né? Algumas pessoas pensam balanço, vai pensar que é desbalançar. Um balanço, arquitetonicamente falando. E quando eu entrei na sala, ela recebia muita luz, assim, muito vento. E tinha vento dentro da sala e tinha a luz sem a lâmpada estar ligada. Meu, e aquilo me deixou, falando, eu consigo lembrar a sensação que eu tive de estar lá. Então eu pensei, meu, é isso que eu quero fazer? E eu lembro que naquele final de semana ele me perguntou no outro dia o que eu ia ser quando crescesse. Todo mundo acaba perguntando isso pra criança, né? E até então eu falava que eu queria ser professora. Mas quando eu entrei na casa dele, eu vi que era aquilo que eu queria fazer. Que eu queria fazer casas que tivessem vento, que tivessem luz. E daí eu falei pra ele, eu quero desenhar casas. Ele falou, então tu vai ser engenheira? Eu falei, não vou ser engenheira. Mesmo com 8 anos eu sabia que tinha uma diferença entre uma coisa e outra, né? Ele falou, então tu vai ser arquiteta. Daí eu falei, tá, arquiteta desenha casa? Ele falou, arquiteta desenha casa. Eu falei, então é isso que eu vou ser. E eu coloquei aquilo na minha cabeça. Tanto que quando eu ia na casa das pessoas eu ficava reparando nas coisas, eu chegava em casa e eu desenhava a planta. Eu desenhei acho que a planta da casa dele umas 5 vezes. Aquele desenho de criança, assim, né? E eu ficava desenhando plantas e fachadas, porque eu pensava assim, quando eu crescer eu vou estar muito na frente dos meus colegas, porque eu já vou ter um acervo de plantas gigantesco. E eu comecei a alimentar esse sonho de querer ser arquiteta. Só que a minha realidade era outra, né? Então, tipo, filha de um garçom, de uma empregada doméstica, tipo, não faz faculdade, não escolhe profissão. E eles começaram a colocar, quando eu falava essas realidades, eu acho que até pra eu não me frustrar, pra não sofrer. E eu comecei a pensar em maneiras de conseguir realizar o meu sonho. Nesse meio tempo, a gente acabou saindo do terreno, né, da casa dos meus avós, meus pais construíram a casa deles, e daí vem a questão da casa de novo. Essa casa era uma casa de madeira, era boa a casa, só que ela era um forno.
Hoje eu entendo por quê, porque eles construíram a casa errado no terreno, na orientação errada. Muitas pessoas acabam não tendo informação, né? Então, se eles tivessem construído de outro jeito, a casa não seria assim. E aquilo me incomodava novamente. Só que eu já tinha montado um plano, né? Eu pensei, não, vou começar a trabalhar desde cedo, vou guardar meu dinheiro, vou fazer minha faculdade e tudo mais. Foi quando eu comecei a trabalhar como modelo. Todo mundo me falava de eu ser alta, de eu levar tipo, tinha jeito, né? Que leva jeito. Eu falei, tá, eu preciso ir numa agência e ver se realmente eu levo jeito e se eu posso trabalhar. Então, quando eu tinha 11 anos, eu bati numa agência na porta de uma agência de modelos, sozinha, com a cara e com a coragem, porque esse era o meu plano. Vou trabalhar, vou guardar dinheiro, vou fazer faculdade de arquitetura, tá tudo certo. E daí lá eles me falaram que eu precisava fazer um curso. Eu precisava fazer um curso aos sábados e tudo mais. Eu falei que não adiantava, os meus pais não iam pagar de jeito nenhum, né? E falei, eles falaram, não, traz seus pais aqui, o valor é X, não sei o que, e eu fiquei insistindo. Até que eles resolveram me dar o curso. Então eu levei os meus pais lá só para saberem os detalhes, eles pagaram minha passagem para ir, e eu comecei a fazer esse curso, e foi quando eu já comecei, durante o curso, nem tinha terminado, eu já comecei a trabalhar como modelo, então eu já comecei a ter meu próprio dinheiro ali com 11, 12 anos. No meio de tudo isso, quando eu tava com 13 anos, os meus pais se separaram e foi uma fase bem difícil pra gente. A minha irmã tinha 8 anos na época, a minha mãe entrou em depressão e novamente veio a questão da casa. A gente saiu dessa casa que a gente morava de madeira, que tinham construído, que era até boa, para uma casa alugada durante a separação, enquanto a gente construía a próxima casa que nós iríamos morar, né? Então, só tava eu, a minha mãe e a minha irmã, e foi um período bem difícil pra gente, assim. A casa que a gente foi morar é muito engraçado, assim, dá um filme. Porque no quarto que era meio da minha irmã, caiu o assoalho pra baixo, inundava, quando chovia inundava o banheiro, caiu o teto, o forro do quarto da minha mãe. Então, assim, aconteceram várias... A casa tinha tanto cupim que de noite a gente escutava o barulho dos cupins comendo a madeira. Tinham lugares que se encostasse a mão ia pro outro lado. Então, era muito engraçado essa casa. E durante esse período ali da separação do meu pai e da minha mãe, que a gente foi morar nessa casa que era muito ruim, que a gente passou por muitas dificuldades, minha mãe voltou a trabalhar e muitas vezes ela trazia comida do trabalho pra mim e pra minha irmã poder comer à noite. Então foi uma fase bem difícil, assim, pra gente. E no meio de tudo isso, eu tava na 8ª série e descobri que eu tava grávida. Foi um susto, e eu acredito que tenha sido um susto, assim, pra todo mundo que me conhecia, porque eu sempre fui uma pessoa bem de sonhos, de ir pra frente, assim, e eu acho que ninguém imaginava que se acontecesse isso seria comigo. E então eu descobri que eu tava grávida de 5 meses, tava na metade da 8ª série, e eu continuei indo. Então ali já teve várias, eu namorava na época, e eu acabei me tornando mãe adolescente e mãe solteira. Continuei indo pra escola até uma semana antes da Bel nascer, e foi muito engraçado, porque daí eu já tava passada, acho que em praticamente todas as matérias, que era final do ano, ali setembro, então eu já tinha média pra passar em quase todas, e continuei os estudos normal. Depois, quando eu voltei no outro ano pra escola, eu já tava no primeiro ano do ensino médio. E eu já tinha voltado a modelar, que foi uma das coisas que mais me impactou quando eu descobri a gravidez, foi o medo, porque a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, tá, e o meu dinheiro vai durar por quanto tempo? Porque eu tinha o meu próprio dinheiro, então foi a primeira coisa que passou. E nesse primeiro ano ali, quando eu voltei a trabalhar, que o meu corpo voltou bem rápido e tudo mais, foi quando eu comecei a sofrer com outras coisas. Eu pensei que pronto, agora acalmou, tá tudo ao normal, mas não, porque daí começou a ter falatório, assim, sabe? Lugar de gente pequena, as pessoas acabam falando muito. E foi assim meu primeiro, foi assim meu segundo ano, até que no final do segundo ano, início do terceiro, eu entrei em depressão. Eu entrei em depressão e acabei engordando 35 quilos em 3 meses. E eu acabei sofrendo de várias formas, não só o meu corpo, com distúrbios alimentares, sono e todas as que vocês puderem imaginar. E muitas pessoas começaram a falar, porque eu comecei a mudar de escola, porque eu tive problemas na escola por causa disso, de pais irem lá reclamar que eu não era uma boa influência, né? Que eu era um mau exemplo, que ia levar os filhos deles para o mau caminho.
Então eu acabei passando por 3 escolas e muita gente veio me falar: Jennifer, para de estudar, tu nunca parou, foi barriguda pra escola, não faz mal parar agora, que não precisa, tu já fez até aqui, não precisa mais. Porque de onde eu venho, as pessoas costumam nem terminar o ensino médio, quem dirá ir pra faculdade. Mas eu ainda tinha esse sonho, ainda estava lá. Apesar de tudo que tinha acontecido, os meus planos já terem ido por água abaixo. Mas essa vontade ainda estava lá. E eu pensei, então, tô na metade do ano, era ali junho, julho, eu tenho 50% de chances de salvar o meu ano. Vou para uma nova escola onde ninguém me conheça e vou salvar o meu ano lá. Então foi assim que eu fiz, fui para outra escola, nisso já comecei a trabalhar, daí em seguida fui para uma agência de publicidade. Eu gostava muito das coisas que eu fazia lá e veio, né, então pergunta, né, que todo mundo faz: o que tu vai fazer pro vestibular? O que tu vai fazer pro vestibular? E eu falei: vou fazer arquitetura, aquele sonhozinho. E daí riram assim e falaram: arquitetura, tu tem certeza? Arquitetura é caro, é difícil, precisa se dedicar muito, não sei o que, não sei o que. E daí aquilo eu fui pensando: realmente? Meu salário era pequeno, como que eu ia pagar as coisas? Eu tinha esperança de conseguir uma bolsa, daí me falaram que não, que tinha os materiais, não era só a mensalidade, porque os materiais eram caros e tudo mais. Daí eu montei um novo plano. Pensei: não, vou fazer publicidade, depois quando tiver 30 e poucos anos que eu vou ter dinheiro, vou e faço arquitetura. Só que tentei a bolsa, consegui a bolsa integral em publicidade, só que quando eu chegava na sala de aula, a primeira coisa que eu pensava era o que o pessoal lá da Sociesc estava fazendo, que na época só tinha arquitetura na Sociesc em Joinville. Então eu encostava minha cabeça na parede e eu pensava: quem seriam os meus colegas? Quem seriam os meus professores? O que eu ia estar aprendendo agora? O que eles estão fazendo? E todo dia esse pensamento passava por aqui e aquilo começou a me incomodar. Começou a me incomodar de uma forma que eu pensei: eu sou nova, por que eu vou esperar ter 30 e poucos anos para ir fazer o que realmente eu quero fazer? Não, eu vou dar um jeito, vou fazer agora. Ariana, né, impulsiva, pedi demissão, porque eu tinha acabado de me recuperar de uma depressão. Então eu achava que eu não tinha forças para escutar críticas ou que eles me desanimassem desse meu novo plano, né? Que seria, sim, encarar a faculdade de arquitetura e dar um jeito, trabalhar em shopping, trabalhar no que fosse, para pagar a faculdade. Pedi demissão, tranquei a faculdade, os meus pais ficaram pé da vida comigo, e daí fui tentar arquitetura. Consegui uma bolsa integral em arquitetura. Daí foi quando eu iniciei a faculdade. E, gente, desde o início já foi, assim, uma realização, porque eu gostava de todas as disciplinas. E foi indo, assim, realmente era aquilo que eu queria. Só que, por outro lado, a minha vida em casa acabou meio que virando de cabeça para baixo. Porque tem aquilo de que, assim, eu ouvi muito que eu era topetuda, sabe? Que eu achava que o mundo girava ao meu redor porque eu podia realizar os meus sonhos. Só que não era assim. Eu era pobre, tinha engravidado nova, adolescente, mãe solteira. Então eu não podia me dar o luxo de fazer o que eu bem entendesse. Então foi quando eu tive que tomar uma das escolhas mais difíceis da minha vida. Meu pai sentou para conversar comigo e falou que eu tinha até janeiro para decidir entre ficar na faculdade e continuar na casa dele. Acontece que eu morava lá com a minha filha. Como eu ia sair, assim que eu comecei a arquitetura, eu já fui atrás de um trabalho, então eu já tinha conseguido um estágio, trabalhava de tarde, estudava à noite. E como que eu ia bancar, né, a faculdade com tudo isso e com a Isabelle morando em uma casa alugada? Então foi quando eu tomei a decisão de sair da casa dos meus pais e fazer a faculdade. Muitas pessoas devem pensar: mas ela não tava nem aí pra filha. Eu ouvi muito disso a meu respeito. Mas não, eu fiz isso pra mim, mas por ela também. Porque uma das coisas que eu mais quero é poder falar pra ela que ela pode acreditar nos sonhos dela, e independente da dificuldade que tiver, que ela pode realizar. Que eu vou estar do lado dela, que eu vou apoiar ela, que ela pode realizar os sonhos. Se ela quiser ser astronauta, porque é possível. Então, como que eu vou falar isso pra ela se eu não tinha ido atrás dos meus? E eu pensava de outra forma, que 5 anos iam passar. Eu fazendo a faculdade ou não fazendo a faculdade, os 5 anos iam passar de qualquer forma. Só que seria muito melhor pra ela que depois de 5 anos ela ia morar comigo com uma mãe que
tem uma profissão, pode dar uma qualidade de vida muito melhor do que uma mãe sem estudo, sem profissão e que não tem muito o que fazer. Eu queria dar uma vida melhor para ela, eu queria que ela acreditasse nos sonhos dela e eu sabia que ia ser difícil, mas que ia passar. E eu conversei com ela e eu expliquei isso para ela e sempre eu explicava para ela que quando eu terminasse a faculdade que ela ia morar comigo. Foi fácil, não. Foi. Mas passou. Durante a faculdade, daí já no começo, eu pensei, já que eu tenho que fazer isso, eu vou me sacrificar, vou ficar longe da minha filha pra estudar, eu vou de cabeça e alma, assim. E daí eu fui atrás de trabalho, comecei a trabalhar num escritório que, era muito fluxo de trabalho e eu me entreguei completamente, assim, pra faculdade, pro trabalho e me dediquei nisso. Eu morava num quartinho, só tinha um banheiro, né? O pessoal da agência falou, Jennifer, vem aqui, a gente quer te ver, não sei o quê. E eu falei, tá, mas eu sei que eu tô gorda, por que eu vou aí pra falar que eu tenho que emagrecer? Não preciso de, ninguém falando isso. Eu falei, não, Jennifer, tá vindo um novo nicho de mercado, que é de modelos plus size, não sei o quê, tu tem o perfil, tu já é modelo, tem experiência. E foi quando me convidaram daí pra fazer a capa da revista Du, de Joinville, como plus. E foi ali que começou um novo capítulo, assim. Daí eu comecei a conciliar o trabalho no escritório de arquitetura com os trabalhos de modelo plus size. E trabalhei assim até 2014, isso. Daí em 2014 a gente descobriu uma doença autoimune na minha mãe. Eu tava sofrendo muito com essa distância onde eu morava até a Bel, então eu via ela nos finais de semana, mas eu queria ver mais. Foi quando eu decidi, então, parar de trabalhar na área, continuar só modelando e fazendo a faculdade. Eu queria mais tempo pra estar com a minha mãe, toda vez que ela fosse internada, pra estar mais perto da Bel. E foi quando eu voltei a morar em Piraberaba e fui morar na casa dos meus avós. Então ali em 2014 eu tava bem como eu queria, né? Eu tava estudando o que eu amava, o que eu amo, tava podendo viajar, conhecer museus, conhecer lugares, trabalhando como modelo plus e mais presente com a Bel e com a minha família. E eu tinha feito novos planos, tinha traçado novos planos que seriam, vou terminar a faculdade, vou fazer uma pós, vou fazer um mestrado, não vou abrir escritório, vou trabalhar pelo menos de 5 a 10 anos em escritório X ou X aqui da cidade, que eu tinha até colocado já os nomes do escritório que eu queria trabalhar. E tinha feito esses planos. 2015 foi um ano bem de transformações, eu fiz um ano de jejum, de carne e tudo que algum dia teve sangue. Foi quando eu acabei emagrecendo 20 quilos, sem querer, porque eu tava bem trabalhando com modelo plus size, eu me sentindo o máximo, me sentia linda do jeito que eu tava, do tamanho que eu tava, e eu acabei emagrecendo os 20 quilos e não perdi o meu trabalho de modelo novamente. No final do ano eu conheci o Bruno, 2016 já era o ano da minha formatura. E foi quando a Bel começou, mãe, quanto tempo vai demorar pra tu, terminar a faculdade? E essa pergunta ela já vinha de antes, que é porque eu sempre falei que quando eu terminasse ela ia morar comigo. Só que no caso eu tava morando ainda com os meus avós. Então daí eu fui, conversei com eles e na época o Bruno tinha dado entrada no apartamento, então a gente logo ia se mudar e conversei e eles aceitaram que eu levasse ela pra lá até o apartamento ficar pronto e a gente poder se mudar. Só que quando ela foi morar comigo, foi quando começaram as turbulências. Primeiro, a gente descobriu que ela tinha um transtorno de déficit de atenção. Então, antes, a professora já mandava bilhete, eu já estava indo pra ver, e ela tinha muita dificuldade para fazer tarefas, essas coisas assim. Então, veio o diagnóstico. E eu tive que meio que abrir mão de trabalhar, porque eu precisava reconectar os nossos laços. Eu precisava estar com ela presente, eu precisava levar ela no médico. E por coisa do destino, um pouco antes, eu tinha começado a vender roupa primeiro com a minha irmã e depois com a minha cunhada, mas era algo que eu não ia levar pra frente. Só que pela necessidade, eu pensei, não, é mais fácil eu conciliar agora, final de faculdade e tal, formatura, vendendo roupas e a Bel, do que eu arrumar um trabalho, em algum lugar. Só que começou a aparecer projeto. Então eu comecei a trabalhar em home office. Só que não era algo que estava nos meus planos, não, era algo que eu queria. E começou a não dar muito certo esse trabalhar em casa,
disse, não, vou procurar uma sala para poder trabalhar. Foi quando eu criei, então, uma sociedade com uma amiga. A gente começou a reformar toda essa sala e tal. Eu estudei, já era 2017. Eu me formei em novembro de 2016. Então, em 2017 a gente já começou reformando a sala e tudo mais. Muitos projetos começaram a entrar. Então, eu estava bem empolgada. Até que a gente descobriu que a Bel tinha um problema bem sério de saúde genético, que não tinha tempo de esperar pelo SUS, então que eu ia ter que pagar no particular, só que eu não tinha de onde tirar o dinheiro, eu tinha me endividado com a reforma do escritório. Foi quando acabou resultando na separação de nós duas, separamos a sociedade, só que eu fiquei com as dívidas da reforma, fiquei com os projetos para fazer, fiquei com os tratamentos da Isabelle para pagar, médicos para correr para cima e para baixo, e sem ter muita estrutura para isso. Então a minha vida ali já começou a virar de ponta cabeça de novo. E tudo, sabe quando tu acha que mais nada pode dar de errado e vai acontecer alguma coisa? Então foi assim, em junho a gente descobriu o problema de saúde da Bel, separei a sociedade, em julho eu fiquei sem ter onde morar, em agosto eu bati o carro que eu usava para trabalhar. Então assim, foi uma consequência de várias coisas ruins assim na vida, quando vem uma coisa, vem várias, sabe? E até que eu falo, meu Deus, não tem mais nada para acontecer de errado, acontecia alguma coisa. Então, no final de 2017, eu acabei entrando em depressão novamente. E teve um dia, assim, que meio que eu pirei. Eu falei, não, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Conversei com o Bruno, fui numa terapia, que até então, quando eu cheguei lá, eu nem sabia o que era. Eu peguei esse contato, mandei mensagem, fui, e era reiki. Então, fiz. E eu saí de lá que uma das coisas mais fortes é que eu não estava conseguindo lidar com todas as frustrações. Porque eu acabei criando muitos planos para depois de formada, sabe? E a vida acabou me levando para outro caminho. Então, tudo que tinha acontecido tinha que meio que me desestabilizado muito. E uma das coisas que mais mexeu comigo é não estudar. Eu percebi que eu tenho sede de conhecimento. Eu preciso estar aprendendo, eu preciso conhecer alguma coisa. E naquele momento não tinha R$1 para isso. E daí eu pensei, tá, mas o que eu posso fazer com o que eu tenho? E daí eu pensei, o que eu tenho, né? Eu tenho tempo, eu tenho internet. E, gente, tem muito conteúdo bacana na internet. Foi quando, então, eu coloquei que pelo menos 1 hora por dia eu ia no YouTube e eu ia aprender uma coisa nova. E cada dia eu listei vários assuntos que eu gostaria de aprender. Então, cada dia eu via algum novo. E isso começou a me fazer muito bem, eu comecei a me sentir muito bem. Até que teve um em específico que eu pensei, meu, eu gosto muito dos conteúdos desse cara, o que ele é? Vou ver no que ele é formado. E daí eu fui ver, ele era coach. Eu pensei, tá, mas o que é coach, né? E daí eu fiquei com medo de perguntar pra algum que fosse coach, porque no Instagram metade das pessoas são coach, né? Coach não sei o quê, coach não sei o quê. Eu pensei, meu, vou perguntar, tem um ar de charlatanismo, né? Vou perguntar, a pessoa só vai querer me empurrar, vai querer tirar meu dinheiro. Não, vou ligar então pra uma escola séria e vou pedir pra eles me explicarem. Então foi onde eu cheguei na Slack. E um dia vindo de um médico, eles me ligaram, eu sei que eu fiquei uns 40 minutos só perguntando sobre tudo. Até que eu vi que era isso que eu precisava fazer. Isso era dezembro de 2017. E daí eu falei, Bruno, amor, é isso que eu preciso fazer pra minha vida sair do lugar, assim. Só que eu não tinha R$1 e uma bola de neve de dívidas, né? Daí começou 2018 e eu pensando, eu vou dar um jeito de fazer esse ano. E na época eu cheguei a negociar com eles e tudo, mas era um valor que não tinha como colocar no meu orçamento. 2018 chegou, ainda aos trancos e barrancos, com todas as consequências de todos os erros de 2017. E até que na metade do ano, ali em junho, julho, eu nessa minha rotina ainda de estudo de 1 hora, encontrei de novo um vídeo desse cara e eu pensei, tá, vou ligar lá e ver se eles não têm um workshop, uma palestra, qualquer coisa do tipo. Um dia só eu acho que já vai me ajudar. E pra minha surpresa, teria a formação, eu liguei na terça-feira, teria a formação, iniciaria na quinta-feira em Joinville. E daí conversei, negociei, parcelei em 12 vezes no cartão, fui fazer. E quando eu fui, gente, era realmente o que eu precisava para lidar com as minhas frustrações, para lidar com todos os problemas que eu tinha. E lá na formação de coaching, eu levei vários problemas profissionais que eu tinha, conflitos internos, essas coisas, e eu percebi que eram questões pessoais, que eram crenças limitantes,
que eram hábitos que eu precisava mudar, que eram habilidades que eu precisava desenvolver, que eram competências que eu tinha que adquirir. E lá nasceu a ideia desse canal. Lá no final de 2018, eu pensei nesse canal. Inicialmente eu tinha pensado com arquitetura, porque eu tenho muita vontade de compartilhar arquitetura para leigos. Porque muita gente não sabe o que arquiteto faz e acha que arquiteto é para rico. Mas não, arquiteto cabe no bolso de todas as pessoas e arquiteto é para transformar o ambiente. Arquiteto dá mais qualidade de vida para o lugar. Então, às vezes, a janela no lugar errado vai dificultar a ventilação da casa e vai trazer outros problemas. Então eu quero compartilhar várias dicas de arquitetura, mas por que, Jennifer? Vai trazer a vida pessoal, vai trazer outras coisas além de arquitetura? Porque eu acho que isso é muito importante e tem muitas pessoas que passam pelo que eu passei, que às vezes ficam frustradas, que ficam perdidas, que não sabem por que estão fazendo o que estão fazendo. Então é por isso que eu resolvi mesclar as duas coisas aqui, porque eu já não consigo mais separar. E eu acho que um bom profissional tem um bom desenvolvimento pessoal. Então eu quero compartilhar tudo isso com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu possa ajudar muito vocês com essas ferramentas. Então, se gostaram, já dá um joinha aí para me ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E se ainda não está inscrito, já se inscreve aqui nesse canal. E até o próximo vídeo. Tchau!